Por alguns instantes eu queria chamar sua atenção para essa mensagem, que é a mensagem da cruz. E eu quero ler com vocês apenas um verso da Bíblia, porque esse é um verso emblemático quando a gente pensa sobre a cruz do Calvário. Isaías 53, versículo 10, na versão da NVI, diz assim: Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Na Almeida Revista e Atualizada diz que agradou ao Senhor moê-lo. Essa é a figura que a Bíblia vai descrever. Isaías 53 é um texto fantástico da Bíblia. É um texto essencial para a gente compreender a mensagem da cruz. Esse texto que foi escrito 700 anos antes da crucificação e que resume de uma forma tão especial aquilo que aconteceu no Calvário. Isaías 53 é um texto tão profundo que Jesus vai citá-lo em Lucas 22, aplicando para si mesmo. E mesmo o apóstolo Pedro, que foi testemunha da crucificação, vai usar Isaías 53 para descrever e resumir aquilo que as testemunhas contemplaram na cruz do Calvário. Isaías 53 é um texto fantástico, porque todos os verbos que estão contidos nele são verbos que estão no passado. Ele tomou, ele foi ferido, ele foi traspassado, dando-nos a impressão de que Isaías estava no Calvário, contemplando aquela cena e a registrando. Isaías 53 parece, a impressão que se dá é que os eventos aqui já tinham passado. Isso mostra a sublimidade da Bíblia e mostra que a Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Mas Isaías 53 é também para nós o resumo daquilo que a gente pode considerar o verdadeiro significado da cruz. E é possível que a igreja, e alguém disse isso há algum tempo atrás, é possível que a igreja contemporânea ainda não tenha compreendido exatamente o verdadeiro significado da cruz do Calvário. É possível que tudo aquilo que a gente já tenha dito, estudado, cantado, na verdade a gente não tenha nem mesmo arranhado a superfície. Alguém disse que se passássemos 10 horas por dia estudando sobre a cruz, nem mesmo assim conseguiríamos compreender com exatidão o que ela representa. Mas eu penso que esse texto é uma pista para nós. Isaías vai descrever para nós aquilo que, na verdade, a gente precisa compreender a respeito da cruz do Calvário. Hoje eu gostaria de, rapidamente, trabalhar com vocês com 3 negativas para tentar compreender o significado da cruz. Primeiro, lembrar para vocês que não foi por causa dos sofrimentos dele que nós fomos salvos. Outro dia, alguém no rádio disse assim: hoje eu vou pregar sobre o significado da cruz. Essa afirmação me interessou profundamente e eu fiquei ali por alguns minutos ouvindo aquele pregador. Mas depois de ouvi-lo por alguns minutos, eu percebi que ele não chegou ao significado da cruz. Ele apenas descreveu os sofrimentos que Jesus experimentou na cruz do Calvário. E é verdade, os sofrimentos pelos quais ele passou foram atrozes. Muitos de nós já choramos assistindo cenas da crucificação. Hoje, quando eu pensava sobre isso, eu me lembrei de um tempo em que eu era menino. Na minha casa não tinha televisão, e eu ia à casa da minha tia assistir. E numa dessas tardes, o filme era exatamente A Paixão de Cristo. E eu voltei no caminho para casa chorando, e pensando que eu deveria entregar a minha vida a Jesus. E eu chorava por causa dos sofrimentos que foram impostos ao Salvador. Sua barba arrancada, a coroa de espinhos, e não eram espinhos qualquer, eram espinhos de Betsaida que perfuravam inclusive o crânio, que provocavam uma dor lacinante naquele que experimentava tal sofrimento.
Se eu ficasse aqui descrevendo para vocês os sofrimentos pelos quais ele passou, possivelmente todos nós ficaríamos comovidos. Mas não é pelos sofrimentos que ele passou que nós somos salvos. Nós somos salvos por aquilo que ele fez, pelo ato substitutivo dele na cruz. É importante que nós entendamos que os sofrimentos pelos quais ele passou foram reais, mas não foram pelos sofrimentos pelos quais ele passou que nós vamos receber a vida eterna. Nós vamos receber a vida eterna, porque ele assumiu a minha culpa e a sua culpa. A segunda negativa de hoje à noite é essa. Nós não fomos meramente declarados inocentes ou perdoados. Se você pecar contra mim, a Bíblia me exorta a perdoar você. Do mesmo modo que se eu pecar contra você e eu devo pedir perdão, você será exortado a me perdoar. A Bíblia manda perdoar a ofensa. A Bíblia diz que se eu não perdoo, eu não posso orar. A Bíblia diz que se eu não perdoo, eu não posso sequer ofertar na igreja. Mas entenda, por quê que não basta dizer para Deus, ou não bastaria dizer para Deus que nós estamos arrependidos e Deus simplesmente nos perdoar? Você já parou para pensar sobre isso? Nós pecamos contra Deus. Poderíamos simplesmente dizer para Deus: Senhor, eu te ofendi, me perdoa. Se minha filha peca contra mim e vem a mim e me pede perdão, eu simplesmente a perdoo e digo: deixa esse assunto para lá. Mas não foi assim com Deus. Você sabe que não foi. E sabe por que não foi? Porque nós ofendemos a Deus. Nós pecamos contra Ele. Nós ferimos a lei dEle. E agora Deus não pode simplesmente dizer: eu te perdoo. Porque se Deus fizesse isso, Deus transgrediria a sua própria lei. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 18:20: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que para o pecado precisa haver uma sentença, precisa haver um castigo. E, portanto, Deus não poderia simplesmente dizer para mim: eu te perdoo. Porque se Deus dissesse isso, ele estaria transgredindo a sua própria lei. Deus não viola a sua palavra. Por que você acha que aqueles animais inocentes eram sacrificados no Antigo Testamento em lugar do culpado? Porque alguém precisa pagar pela culpa. Alguém tem que sofrer o castigo. Quanto sangue já foi derramado? Os animais inocentes foram sacrificados em favor dos pecadores. Não poderia eu simplesmente dizer a Deus: Deus, eu estou arrependido, e Ele então me perdoar? Não, Ele não poderia fazer isso. Provérbios 17:15 diz que se Deus ele perdoa e absolve o perverso e condena o justo, Ele se faz também abominável. Deus é justo, Deus é santo. Deus não pode contemplar o mal e não pode fazer vistas grossas ao pecado. O pecado precisa ser punido. Por isso Deus não podia simplesmente dizer: eu te perdoo. A minha culpa precisava ser castigada. Acontece que Deus, em lugar de castigar a mim, Ele castigou o seu próprio filho. Não foi apenas uma mera declaração de eu te perdoo. Sim, eu sou perdoado. Mas eu sou perdoado porque alguém pagou a minha culpa. Essa é a mensagem da cruz. Deixa eu exemplificar isso para vocês, para tornar isso ainda mais claro. Um menino travesso recebeu de sua mãe a seguinte palavra: se você fizer isso, se você me desobedecer, eu vou ter que disciplinar você. E ela faria isso com uma vara. A Bíblia ensina esse tipo de educação, embora a psicologia moderna rejeite. O menino transgrediu. E ele disse para a mãe: mãe, por favor, eu não quero ser castigado. E a mãe disse assim para ele: meu filho, só tem um jeito de você não receber o castigo. Eu vou receber o castigo em seu lugar. Já que você não quer a varada, eu mesmo vou dar varadas em mim. E já na primeira varada que ela deu em si mesma, o filho gritou e disse: mamãe, o culpado sou eu.
Não é justo que a senhora receba o meu castigo. Eu sei que não é justo que Jesus tenha recebido o meu castigo. Eu merecia o castigo porque eu sou pecador. Eu transgredi a lei de Deus e eu merecia perecer no inferno. Eu merecia o castigo eterno da separação de Deus. Mas veja o que Deus fez por mim. Ele me amou, amou a cada um de nós, a ponto de enviar Jesus Cristo do céu, para que eu não fosse castigado, para que eu não sofresse a pena. O justo, o santo, aquele que é mais puro do que os céus, assumiu a culpa e recebeu o castigo que era meu. Aqui está o segundo significado da cruz. A terceira coisa que eu quero lembrar a vocês, e é uma terceira negativa, é que nós não fomos salvos simplesmente do pecado. Quando eu pergunto a alguém, você foi salvo? E a pessoa diz, eu fui salvo. Eu pergunto, do que você foi salvo? Normalmente as pessoas me respondem, do pecado. Bem, é verdade que você e eu somos pecadores. É verdade que o nosso pecado faz com que mereçamos o castigo eterno. Mas entenda, eu não sou salvo do pecado. Eu não sou salvo do quê? Eu sou salvo do quem? Porque quando você olha para Lucas 12, versos 4 e 5, Jesus disse que Deus, Ele é aquele que tem poder. Ele disse que depois de matar, Deus tem poder de lançar a alma no inferno. E Ele faz isso, Ele pode fazer isso com o pecador. Portanto, não é do pecado que eu sou salvo de Deus. Porque Deus tem ódio do pecado. O cristianismo moderno roubou e tem roubado essencialmente uma das verdades sobre o caráter de Deus. Nós somos lembrados de um Deus que é cheio de amor, mas nós somos esquecidos de um Deus que é santo, de um Deus que tem ódio, pavor do pecado, de um Deus que olha para o pecado e sente nojo do pecado. Nós nos acostumamos com a mensagem que diz que nós éramos inimigos de Deus, e de fato nós éramos. Mas nos foi omitido durante muito tempo de que Deus também era nosso inimigo. O que vocês acham de Romanos 1,18? Quando Paulo disse que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a perversidade dos homens. A Bíblia apresenta um Deus que olha o pecado e quer ser implacável para com o pecado. Deus tem ódio do pecado. Oh, se nós pudéssemos compreender isso, nós andaríamos muito mais distantes do pecado do que temos andado. Se nós compreendêssemos a gravidade do pecado, nós usaríamos expressões do tipo, eu sei até onde posso ir. Sabe até onde você pode ir? Você pode ir para o inferno por causa do pecado. Deus, Ele tem pavor do pecado. E é por isso que está aqui, que Jesus, na cruz do Calvário, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Sabe por que Deus moeu o seu próprio Filho? Sabe por que Deus triturou o seu próprio Filho? Se um dia você for a Cafarnaum, como eu fui, lá em Israel, bem próximo da casa onde vivia Pedro, tem uma mó. Mó é uma pedra bem grande, redonda, e ali junto da mó tem um caminho onde eles colocavam os grãos, e eles iam rolando aquela pedra, e aquele trigo que estava ali ia sendo moído até ficar bem fininho. Essa era a figura que está aqui. É como se Deus tivesse colocado o seu filho debaixo de uma pedra e tivesse rolado a sua pedra até que sobrasse apenas o pó bem fininho. Como que Deus poderia fazer isso com o seu próprio filho? Acaso Deus Pai não amava Deus Filho? Sim, Ele o amava. Acontece que para salvar a mim e a você, Deus colocou o meu pecado sobre Jesus. Todo o meu pecado sobre Ele. Ele que era santo se tornou iníquo. Ele que era bendito se fez maldito por minha causa, porque assumiu o meu pecado. Você precisa compreender o significado da cruz.
Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele fez uma oração: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Há muita gente que não compreende essa declaração de Jesus. Acha que Jesus fez essa oração porque Jesus estava com medo do sofrimento da cruz. Que Jesus estava com pavor de sofrer na mão dos homens ímpios, de ser esbordoado por eles, de ser blasfemado por eles. Não, senhores, Jesus não estava com medo disso. Quando você olha a história do cristianismo, você vai se deparar com os mártires, por exemplo, Latimer e Ridley, que foram ateados, colocados, atados em um poste em Londres, e atearam o fogo debaixo deles. Eles foram queimados vivos. Mas enquanto eles estavam sendo queimados, eles disseram: nós estamos acendendo um fogo na Europa que jamais será apagado. Eu pergunto a vocês, será que Jesus tinha menos coragem do que Latimer e Ridley? Será que Jesus tinha menos coragem do que aqueles cristãos que foram colocados no Coliseu de Roma para serem devorados pelas feras? Porque se você nunca leu, deveria ler. Muitos deles, enquanto eram comidos pelos animais, estavam cantando e louvando a Deus. Será que Jesus tinha menos coragem do que eles? Não, senhores. Quando a alma de Jesus entrou em pavor e ele disse: passa de mim este cálice, é porque Jesus sabia o que estava reservado para ele. O seu pecado, o meu pecado, seria colocado sobre ele. Ele que era santo se tornaria maldito, cheio de pecados. E ele sabia que Deus, que é santo, Deus Pai, porque diz Abacuque que Deus, ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Jesus podia antever o que ia acontecer. Por algum instante Deus precisaria virar o rosto para ele. Por que vocês acham que Jesus fez aquela oração em aramaico na cruz? Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por um instante Deus Pai precisou virar o rosto para seu Filho. Porque naquele instante todo o pecado nosso estava sobre ele. E ele perdeu aquilo que ele tinha de mais caro. A comunhão que ele tivera por toda a eternidade fora quebrada naquele instante. E agora, como o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele, ele se fez pecado por nós, diz a Bíblia. Agradou, diz Isaías 53:10. Agradou a Deus moê-lo. E agradou moê-lo porque o meu pecado e o seu pecado estava sendo punido nele. Como que alguém em sã consciência pode desprezar uma oferta tão alta por sua vida? Como que alguém em sã consciência pode dizer: eu quero de Deus uma prova de que Ele me ama? Não pode haver uma prova maior do que esta. Diz a Bíblia que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que Ele morresse em seu e em meu lugar. E diz o apóstolo Paulo, Ele não morreu por pessoas boas. Você pode até se achar uma pessoa boa, mas você não é. Jesus disse certa vez: vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Que pai aqui, se o filho disser: papai, eu quero um pedaço de pão, vai dar uma pedra para ele comer? Que pai aqui seria capaz, se o filho dissesse: papai, eu quero um peixe, vai dar a ele uma cobra? Jesus disse: está vendo? Vocês são pessoas más e são capazes de dar boas dádivas aos filhos. Jesus não se engana conosco, Ele sabe que nós somos maus. E nós que somos maus, recebemos a maior dádiva da parte de Deus. Ele enviou Jesus para assumir a minha e a sua culpa. O meu pecado, o seu pecado, foi punido em Jesus na cruz do Calvário. É estranho pensar sobre isso, mas a gente precisa pensar. Deus moendo, esmagando o seu Filho, exatamente porque o meu pecado e o seu estava nele. Que amor é esse? Que amor tremendo é esse?
Agora eu posso chegar aqui neste auditório e cantar. Agora eu posso chegar aqui neste auditório e dizer a todos que eu estou caminhando para o céu. Como se isso fosse uma dádiva assim de graça. De fato é de graça para mim, é gratuito para mim, mas não foi gratuito para Deus Pai entregar seu próprio Filho. Não foi gratuito para o Filho assumir a minha culpa. Mas era preciso que fosse assim. Porque se Deus simplesmente dissesse para você, e você é um pecador, dissesse assim, está tudo bem, eu te perdoo. Deus deixaria de ser justo. Romanos 3:26, Paulo vai unir, harmonizar os dois grandes temas da Bíblia. Deus sendo justo e justificador de todo aquele que crê. Como poderia um Deus justo justificar um pecador? Porque Provérbios 17:15 diz que se ele fizesse isso, ele seria abominável. Só tinha um jeito para que Deus, sendo justo, continuasse justo e justificasse o pecador. Se o próprio Deus assumisse a minha culpa e a sua culpa. Deus assumiu. Deus sofreu a culpa minha e sua em seu Filho. E então, diz o apóstolo Paulo, agora ele é justo e justificador. Ele justifica o pecador, mas não diz para o pecador, está tudo bem, a conta está zerada. Está zerada porque eu mesmo paguei por você. Sua dívida foi cancelada, o escrito de dívida foi pregado na cruz, mas não foi você que pagou pelo seu pecado, porque nem você nem eu tínhamos crédito para isso. Alguém pagou em meu lugar. Eis aqui o grande amor de Deus. Eis aqui o verdadeiro significado da cruz. Deus sofrendo a culpa que era minha e sua. E antes que você pense, Deus Pai não sofreu nada. Quem sofreu foi Deus Filho. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, lá na cruz do Calvário, reconciliando consigo mesmo o mundo. A obra da salvação é uma obra trinitária. É por isso que toda saudação apostólica invoca Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as três pessoas da Trindade trabalhando para que você fosse salvo. Se há uma exortação que eu posso fazer a cada pessoa neste lugar, e vocês estão ouvindo uma exortação de um pregador que está na tribuna há 44 anos pregando evangelho. A exortação é essa: renda-se ao amor de Deus. Receba o amor de Deus. Porque se você perecer no inferno, você vai perecer simplesmente porque você recusou a oferta que lhe foi feita. E Deus pagou muito caro para lhe fazer essa oferta. Você não tem desculpas para perecer, a não ser pela sua própria incredulidade e dureza de coração. O que você pensa da oferta de Jesus? O que você pensa da iniciativa de Deus em enviar Jesus em seu lugar, para morrer em seu lugar? O que você pensa sobre Deus? Será que você concebe a imagem, a ideia exata de que Deus o ama? Porque você não merece o céu. Você é um pecador. Você não merece ser salvo como eu também não merecia. Nenhuma pessoa aqui neste auditório pode bater no peito e dizer, eu vou chegar no céu porque eu mereço, porque nós merecemos o castigo eterno. Se não receberemos, tão somente será porque Deus fez um plano, enviar Jesus Cristo, o santo, o puro, o que não tinha pecado, e como disse Pedro, não tinha dolo em sua boca. E Jesus ter marchado resolutamente para a cruz, para morrer em seu lugar, assumindo sua culpa, sabendo que Deus Pai ia esmagá-lo, porque Deus tem pavor do pecado. Se você está aqui hoje à noite, Deus o trouxe aqui e oportunizou você esta chance. Eu quero exortar para que você não saia daqui sem ser um crente em Jesus Cristo, sem ser um salvo por Jesus Cristo. E eu aqui não estou chamando ninguém para mudar de religião. As pessoas irão para o inferno por causa de religião.
Quem pode salvar você é Jesus Cristo, e você precisa colocar nele a sua fé, depositá-la inteiramente nele, dar a sua vida para ele, porque ele deu a dele para você. Quantas pessoas estão aqui hoje à noite, ouviram as canções e ouviram essa breve exposição, e querem hoje à noite dizer a Deus: Senhor, eu recebo a oferta que o Senhor fez por mim. Eu recebo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu sou um pecador, reconheço que sou um pecador, e eu quero receber o perdão do Senhor por meio daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A tua palavra diz que ele morreu em meu lugar. Tua palavra diz que o meu pecado foi castigado nele, e eu quero confessar que eu recebo isso pela fé hoje à noite. Há alguém aqui neste auditório hoje à noite dizendo: pastor, eu quero entregar o meu coração a Jesus, grato a ele, confessando quem de fato eu sou, porque eu sou uma pessoa má. Você pode se orgulhar de muitas coisas, mas você não pode se orgulhar de justiça, porque você não tem justiça nenhuma. Você quer entregar o seu coração a Jesus nesta hora, confessando? Você não está fazendo nenhum favor a mim, nem à igreja. Você está fazendo um favor a si mesmo, se tomar essa decisão. Você quer entregar o seu coração a Jesus? Levanta bem alto a sua mão e abaixa. Deus te abençoe, pode abaixar. Deus abençoe sua mão, pode abaixar. Há uma terceira pessoa aqui neste auditório dizendo: eu quero entregar o meu coração a Jesus. Levanta bem alto a sua mão e abaixa, eu vou orar por você. Este é o momento de Deus. Essa é uma oferta muito cara e eu não vou ficar regateando com ela. Eu não vou rebaixar o preço do Evangelho, implorando a você para receber Jesus. O que eu estou lhe oferecendo é algo muito precioso. E se você tem consciência, vai receber aquilo que Deus está oferecendo. Há mais alguém aqui neste auditório dizendo: pastor, eu não sou crente, mas eu quero entregar o meu coração a Jesus. Levanta bem alto a sua mão e abaixe. Deus abençoe lá na galeria também. Lembre-se que eu estou exortando sua alma. Lembre-se que eu estou advertindo a sua alma. Você não terá desculpa se comparecer diante de Deus perdido. A grande oferta está sendo estendida a você. Há alguém aqui mais neste auditório? Esta é a oportunidade que o Senhor está dando. Se não, fiquemos todos em pé. E eu vou pedir a você que levantou uma das suas mãos: eu quero orar por você. Você pode vir aqui, eu quero apresentar a sua vida a Deus. Se você não levantou a sua mão, mas quer tomar e dar um passo decisivo nessa fé, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir. Há uma persuasão no Evangelho. Eu vou, antes de orar pela vida do Rian, pela vida da Ivanilda, aqui mais uma vez afirmar nessa tribuna. E essa semana eu tive uma oração assim muito particular com Deus. Não sei quanto tempo de vida Deus vai me dar ainda. Mas com todo o fôlego que Ele me der, com um pouco de saúde que Ele me der, ou com muita saúde, eu não vou deixar de pregar essa mensagem. Os pregadores dizem que não existe mais nada para falar sobre a cruz. Tudo que tinha de ser dito já foi dito. Hoje prega-se um monte de bobagens nas igrejas. E se você não gosta de ouvir sobre a cruz, você tem mais de 60 igrejas nessa cidade. Se você é daqueles que está procurando música, vá procurar em outra igreja dessa cidade. Aqui nós vamos pregar o Evangelho. E eu creio no Evangelho. Nós não precisamos mudar a metodologia da igreja. Nós vamos instalar por esses dias novos aparelhos na igreja, novos equipamentos. É isso que vai mudar aqui. Mas nós não vamos mudar a essência. Enquanto for pastor dessa igreja, é sobre o Evangelho que eu vou pregar. Note que nós temos vidas aqui neste altar. Pessoas que vieram de outras igrejas e até igrejas evangélicas. Gente que trabalhou na igreja. Mas aí ouve a mensagem do Evangelho e sabe o que acontece? Essas pessoas entendem que mesmo tendo passado a vida inteira dentro da igreja, ainda precisam tomar uma decisão concreta como essa. Porque possivelmente ouviram sobre tudo, mas não ouviram o Evangelho.
não ouviram sobre a cruz. Hoje um jovem desta igreja me mandou um vídeo lá de um pregador famoso falando sobre a cruz, 46 segundos de mensagem. E começou muito bem. Começou muito bem. Mas nos 10 segundos finais, ele mostrou aquilo que é a essência dele. Ele disse, em uma semana, Jesus resolveu todo o nosso problema. O seu problema hoje ele vai resolver. E aí ele caminhou mostrando qual era o problema que ele achava que a cruz de Jesus resolve. Ele pode resolver problemas econômicos, o seu problema de saúde, mas a cruz do Calvário foi erguida para resolver o seu problema principal. E o seu problema principal não é sua saúde financeira, nem física, nem emocional, nem familiar. Cristo veio para a cruz do Calvário para resolver o seu problema espiritual, para receber o castigo que era seu nele mesmo. E é por isso que a igreja tem que pregar sempre sobre a cruz. Há um dos hinos do cantor cristão que diz assim, a cruz ainda firme está. Este hino foi composto quando um dos nossos poetas, visitando a Europa, logo depois da Segunda Guerra Mundial, viu os prédios destruídos pelas bombas, mas ele viu uma capela de uma pequena igreja. Daquele templo restou apenas a torre, e sobre ela estava a cruz. Ele disse, tudo foi destruído, mas a cruz ainda firme está. Firme está, ela ficará sempre aqui. Vamos orar. Há mais alguém? Se você quer vir, vem agora. Vem agora. Isso, filho, pode vir. Pode vir. Louvado seja Deus. E um querido meu. Alguém que já cortou meu cabelo várias vezes. Louvado seja Deus. Olha que coisa, que surpresa gostosa. Quantas vezes eu chamei você para vir aqui, não foi? Que bom te ver aqui. Você pode estender as suas mãos sobre estas vidas. Evangelho, evangelho, evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Pai, quero te apresentar essas vidas tão preciosas, vidas pelas quais Jesus entregou a sua no Calvário. Te sou grato pelo sangue que foi vertido. Te sou grato pela oferta caríssima que o Pai fez para que nós não nos perdêssemos. Entregou o seu próprio filho. Moeu o seu próprio filho. Triturou o seu próprio filho para que nós não fôssemos triturados. Abençoa estas vidas que estão aqui neste altar, confessando isso, recebendo isso. Essa oferta tão preciosa, feita pelo Senhor. Ó Deus, obrigado porque esta obra trinitária, essa obra de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo, está tendo ressonância neste lugar. Obrigado porque nós temos sido recompensados semana após semana, por não nos afastarmos do verdadeiro Evangelho. Abençoa esta igreja, afirma seus passos. Não deixa, Deus, essa igreja ser arrastada de roldão por essa igreja moderna que vai se afastando cada dia mais da essência do Evangelho. E mais uma vez eu te peço, ó Deus, abençoe estes meus irmãos que estão neste altar. Tu conheces a cada um deles. Tu sabes os dilemas que estão em cada um deles. Conhece cada um dos pecados já cometidos. Mas nós te pedimos no nome de Jesus que eles sejam agora devidamente perdoados, sejam justificados pelo Deus que é justo e justificador de todo aquele que crê, que seus nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro, e que naquele grande e glorioso dia, nós naquele grande coral, possamos cantar, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa esta igreja, abençoa este povo que te ama. Nós somos um povo que se chama pelo teu nome. Nós te amamos, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, sempre, sempre e sempre. Abençoa estas vidas, abençoa cada um de nós. E se alguém entrou neste auditório e ousa sair daqui rejeitando tua oferta,
Ó Deus, como a tua obra é uma obra trinitária, que Deus, o Espírito Santo, incomode esse coração, quebre esse coração, para que ele seja rendido à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois é em nome dele que nós te oramos. Amém e amém.